Olá! Neste vídeo nós falaremos sobre os métodos de controle de velocidade Meter-in e Meter-out. Muito bem, na teoria nós vimos que existem três métodos de controle de velocidade, né? O Meter-in, o Meter-out e o Bleed-off. Vamos falar sobre o Meter-in e o Meter-out. Bom, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é que o conceito de entrada de óleo em um atuador. Eu estou sendo repetitivo nisso, eu sei, tá? Mas isso é muito importante porque é um erro muito comum. Tá? A entrada de óleo em um atuador é relativa ao movimento que ele está executando. Então, por exemplo, se o cilindro estiver avançando, a entrada de óleo vai ser na parte traseira e a saída vai ser na parte dianteira. E se ele estiver retornando, a entrada vai ser na parte dianteira e a saída de óleo vai ser na parte traseira. Então, muita gente confunde quando fala a entrada de óleo de um cilindro, é sempre na parte traseira. Não é, isso é um erro. Tá? Então, preste muita atenção em relação a isso. Bom, então nós temos 4 casos de controle possíveis que nós podemos ter em relação ao controle de velocidade de um determinado atuador. Vamos analisar o caso 1 primeiro. Então, no caso 1, eu vou avançar esse cilindro, tá? Existe uma força de 500 newtons aqui no caso, que está contra o movimento de avanço, né? Então, aqui a gente tem um movimento de avanço representado pela velocidade V da esquerda para a direita, e uma força contrária a esse movimento, que é essa representação aqui dada por F, certo? Nesse caso, nós já vimos na teoria que a gente vai utilizar o método de controle de velocidade conhecido como Meter-in. Então, para esse método, a gente vai utilizar então a nossa válvula de controle de fluxo posicionada dessa forma, de forma que quando o cilindro estiver avançando, ela vai impedir a passagem de fluido pelo bypass, obrigando a passagem de fluido pela restrição, e com isso eu vou ter uma velocidade reduzida. Mas por quê? Porque a tendência do fluido aqui no caso é ser bombeada para trás aqui, né? Voltando. Por quê? Porque tem uma força sendo aplicada da direita para a esquerda aqui. Então, nesse caso, eu quero ter um controle preciso de velocidade nesse sentido aqui. Certo? Bom, então, como que isso funciona? Vou executar aqui, tá? Então, no caso aqui, vocês estão percebendo a velocidade reduzida, mesmo com a força contrária ao movimento. E o sentido inverso? O sentido inverso, eu vou bombear o fluxo de P para B, ele vai retornar esse cilindro e o óleo vai passar pelo bypass, não passando pela válvula de restrição. Então, volta com a velocidade normal. Muito bem. Esse é o caso 1. Então, o caso 1, ele é um caso do tipo Meter-in. Então, eu vou copiar aqui só para a gente lembrar disso. No caso 2, o que nós temos agora? No caso 2, a gente tem aqui um cilindro que está avançando, porém tem uma carga que tende a puxar a haste. Ou seja, se eu não tiver alguma coisa aqui impedindo com que esse fluido venha para o tanque de uma maneira muito fácil, né? Digamos assim que esse cilindro irá, se ele estiver, por exemplo, pendurado no teto, ele irá cair, né? Então eu tenho que controlar esse movimento. Ou seja, eu tenho fluido, eu estou avançando, eu tenho fluido chegando aqui na parte traseira do cilindro, empurrando, né, o pistão e a haste, certo? E eu tenho fluido saindo aqui. E ao mesmo tempo eu tenho uma força no mesmo sentido de movimento. Então, ou seja, o fluido ele tem que passar pela minha restrição aqui para eu controlar a velocidade. Para isso o bypass está colocado dessa forma, tá? Para impedir o movimento. Então vamos ver aqui como é que fica. Eu tenho aqui o avanço, ok? E o retorno passando pelo bypass. Então esse aqui, tá? É o nosso segundo caso, que a gente sabe então que é do tipo Meter-out, porque eu coloquei a válvula na saída do óleo, tá? Ao contrário desse aqui anterior que a gente colocou na entrada do óleo. Eu tenho ainda o caso 3, né, que está aqui representado, onde eu tenho um retorno do meu cilindro, ou seja, eu estou injetando óleo na dianteira do cilindro, a entrada é na parte dianteira, certo? E eu tenho uma força contrária a esse movimento. Então, como que fica isso daqui? Simples.
eu vou colocar a válvula posicionada na entrada de óleo do meu atuador nesse caso. Como a gente tem aqui o cilindro retornando, então ele vai ficar nessa parte aqui com o bypass virado para essa direção, como vocês estão vendo aqui. Então aqui eu estou retornando o cilindro e o avanço ele passa pelo bypass. Muito bem. Então esse daqui é o método Mieder-in. Bom, e finalmente a gente tem o quarto caso, aonde eu tenho aqui o cilindro retornando e uma força no mesmo sentido do movimento. Ou seja, eu tenho uma força empurrando a haste da direita para a esquerda aqui e o cilindro também saindo da direita para a esquerda. Então, se não tiver alguma coisa aqui para segurar esse cilindro, ele simplesmente vai com a velocidade máxima, até um pouco maior talvez. Então, o que a gente pode fazer aqui para isso? Usar o método Mieder-out, colocando a válvula na saída de óleo com a restrição desta posição aqui. Então, está aqui o retorno com a velocidade reduzida, passando pela minha válvula de controle de fluxo, certo? Vocês podem ver o fluxo aqui do óleo, ok? E o avanço dele, velocidade normal. Bom, então, esse aqui, como a válvula está posicionada na saída de óleo, é o método Mieder-out. Muito bem, então essas são as 4 possibilidades de a gente fazer o controle da velocidade de uma maneira precisa, né? Usando os métodos Mieder-in e Mieder-out. Mieder-in, controle na entrada, Mieder-out, controle na saída de óleo. Tá? Resumindo aqui, o Mieder-in a gente sempre vai usar quando a carga se opõe ao movimento, e o Mieder-out a gente sempre vai usar quando a carga está no mesmo sentido do movimento. Ok? Bom, e quando eu tenho uma combinação de casos aqui, eu posso utilizar, por exemplo, o que a gente chama de placa retificadora aqui, né? Um conjunto de válvulas colocadas em um único envelope, né? Em um único pacote, onde eu consigo trabalhar, por exemplo, os casos 1 e 4 ou os casos 2 e 3. Então, por exemplo, se eu tiver o óleo chegando daqui desse ponto verde até esse aqui, qual o caminho do óleo? Bom, ele não vai passar por aqui, né? Ele vai passar aqui pela esquerda, aí por aqui ele não vem, então ele vai passar pela minha válvula controladora de fluxo, ele vai chegar aqui, vai passar por aqui, certo? Ele não vai passar por aqui porque tem um óleo aqui, né? E ele vai para cima. E o contrário, o óleo vem de cima para baixo, passa por aqui ele não passa, passa pela válvula controladora de fluxo e retorna por aqui. Bom, a gente utiliza então essa válvula, esse conjunto aqui, né, esse pacote aqui, e no lugar da válvula, em vez de usar 2 válvulas, né, em vez de usar 2 válvulas dessa daqui que é combinada com o bypass, eu simplesmente uso um conjunto dessa daqui. Lembrando, é claro, que o bypass é muito mais barato do que uma válvula controladora de fluxo, então eu tenho aqui um caso econômico mais interessante. E era isso que a gente tinha para falar sobre esses 2 métodos aqui. Vocês viram eles funcionando aqui na prática, né? Monta o circuito em casa, tentem fazer também, ok? Lembre-se sempre de colocar aqui a força adequada, né, para o movimento. Então, até o próximo